Bora resolver mais uma questão do Enem 2025, uma questão meio confusa, mas não é tão difícil assim. Ela traz a seguinte ideia para você. O despejo acidental de óleo nos oceanos tem ocasionado incontáveis prejuízos à vida marinha e à economia de regiões costeiras. Métodos tradicionais de tratamento do despejo geram resíduos de difícil descarte e nem sempre são eficazes. Por isso, pesquisadores desenvolveram um filtro capaz de separar óleo e água. O dispositivo é montado sobre uma malha de aço com uma sequência de camadas. A primeira camada formada por um polímero de carga positiva. Então aqui, a primeira camada está aqui, ó. Camada inferior do polímero. Então a primeira camada começa aqui de baixo. Teve aluno que se confundiu já nesse ponto. A segunda camada é composta por nanopartículas de sílicas. Então aqui as nanopartículas de sílicas, ok. A terceira é formada pelo mesmo polímero e a última é um surfactante, conforme apresentado na figura. Então a última camada é aqui a camada do surfactante. Na utilização desse dispositivo, a retenção do óleo ocorre... Bom, o óleo é uma substância apolar, então nesse caso, se eu quero separar a água e o óleo, ele vai ficar basicamente retido, impedido de passar, justamente na camada que é apolar. Então ele não vai conseguir ultrapassar ali aquela camada, não vai conseguir entrar em contato com camadas que são hidrofóbicas. E aí o que você tinha que ter como atenção na questão é o seguinte: a primeira camada, que é a camada do surfactante, é uma camada apolar, onde eu tenho cloro ligado a flúor, ou seja, uma camada fluorada, e nesse caso o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele fornece aqui, ou seja, ele faz uma relação aqui de ligação química, uma interação extremamente forte com o carbono, essa ligação, e com isso ele acaba sendo uma molécula apolar, inclusive tão apolar que não se mistura nem com outros líquidos apolares. Inclusive a gota de óleo aqui, caso ele cairia aqui, nessa gota de óleo, eu vi algumas representações de alguns professores colocando que a gota de óleo iria se dissolver nessa camada, e não, ela não vai se dissolver, ela fica como gota aqui na superfície. O óleo não consegue se misturar com compostos fluorados, tá? Por quê? Porque o flúor, ele está absurdamente atraído aqui numa ligação, e essa deformação, ou seja, essa ligação que ele faz ali com o carbono, não permite interação dele com outras moléculas. O flúor já está extremamente compactado aqui nessa interação hidrofóbica. Então faz com que mesmo que eu pingue gotas de óleos aqui, o óleo ele é barrado aqui. É por isso que o surfactante aqui vai agir como um filtro, tá? Ele é chamado de surfactante porque na ponta dele ele consegue quebrar a tensão superficial ali da água, né? Mas o ponto fundamental é, o óleo ele não consegue ultrapassar essa barreira aqui. O máximo que ele poderia tentar seria até mesmo acabar interagindo aqui, se dissolvendo, mas para cá ele já não conseguiria. Por quê? Porque aqui apresentam cargas iônicas. A partir daqui nós temos uma camada superior de polímero. E aí você vê aqui, ó, uma carga iônica, você vê o símbolo de cátion. Aqui você vê o símbolo de ânion, aqui você vê um composto, a sílica também, né, nanopartículas, e a própria questão vai dizendo para você, ó, polímero de carga positiva. Se tem carga, tem polaridade, e se tem polaridade, é algo polar, e se é polar, então tem mistura com a água. Então sempre tem que lembrar isso, toda vez que tiver carga ânion ou cátion, ali a gente tem polaridade. Polaridade de ligação faz com que a interação seja polar, e aí nesse caso é com a água. Apolar não tem carga, tá certo? Então a utilização desse dispositivo, a retenção de óleo, ocorre já logo na primeira camada, na camada do surfactante. Não dá para ser nas outras, né? Na camada superior do polímero, não poderia ser, porque daí ele teria que atravessar toda essa camada do surfactante ali, o que já é difícil de acontecer. Por quê? Porque a ideia ali é justamente essa gotinha de óleo ficar boiando ali, ou seja, ela não afunda, ela não se dilui, porque se diluir, se continuar, ia ficando difícil de remover ela, então ela fica ali na superfície para que seja mais fácil de remover esse óleo, tá certo? E aí, junto disso, ele não tem como chegar na camada superior do polímero, por quê? Porque a camada superior já tem cargas que são altamente repelentes dessa gota de óleo. Das nanopartículas de sílicas também não chegaria. Essa sílica aqui é para aumentar a superfície, né, de contato ali, então ela apresenta várias rugosidades, então aumenta a superfície de contato. E na camada inferior do polímero ou na malha de aço é impossível também, porque não tem como a gota de óleo chegar lá embaixo, ela foi barrada na primeira etapa, tá? Então não tinha muito o que quebrar a cabeça na questão toda vez que cair, então tem que ter uma grande atenção quanto a isso. O Enem ama cobrar essa questão também com fosfolipídios, membrana plasmática, é o mesmo conceito, basicamente. Você teria que ter ido no simples para marcar a sua alternativa, tá certo? O que você fez na hora da prova? Marcou, não fez? Como é que você fez nessa questão aqui? Comenta que eu quero saber de você. Deixa o like, eu te vejo na próxima.